Oi, gente, estamos voltando. O pessoal está voltando aqui. Deixa eu voltar todo mundo para a gente dar início no nosso segundo momento de aula, tá bom? Continua travando para vocês, o pessoal que está chegando agora aqui. Certo. Deixa eu ver aqui mais. Gente, só lembrando que essa aula ela vai estar disponível no YouTube. Quem perder alguma coisa, tá? O início, o final da aula, por queda de internet, ou porque travou, você pode estar se direcionando quando você tiver condições ao YouTube e aí vocês irão ter acesso a essa aula, tá bom? Muitas vezes, quando você vai assistir a aula, ela começa lenta, né? Que a gente está entrando em sala, você pode adiantar ela para as partes mais interessantes ou a parte que você não entendeu. Você tem controle sobre ela total, tá bom? Se eu não me engano, você pode, inclusive, acelerar o processo de passagem do vídeo. Não sei como é que faz, mas eu já vi alguém falar sobre isso, tá? E aí você tem uma aula mais rápida. Assim. Tá todo mundo aqui? Tá faltando alguém? Deixem as janelas abertas, tá bom? Tá faltando a Ana Laura, a Mariana. A Mariana tá aqui. Mari. Tá faltando uma galerinha aqui. Tá, quando o pessoal for chegando aqui, a gente tira o print, tá bom? Então, gente, voltar, vou abrir novamente aqui meu compartilhamento de tela com vocês. A gente estava falando da ideia de imaginário, né? Giovana, a gente não tem nenhuma Giovana, temos? Na sala? Não temos, né? A Giovana está na sala errada. Então, vamos lá. Nós estávamos falando da ideia de pensamento, né? E aí eu perguntei para vocês o que seria o imaginário, tá? Para a gente entender a ideia de pensamento. Então, o imaginário, o pensamento, como eu havia dito, ele é um conjunto de representações mentais que constrói e são construídos, ou são construídas, melhor dizendo, pelas relações sociais e materiais dos humanos em um determinado contexto histórico. A gente pode definir assim, tá? O imaginário como um conjunto de representações mentais que constrói e são construídas pelas relações sociais e materiais dos humanos em um determinado contexto histórico, tá bom? Essas representações, por mais que nós pensemos que seja algo individual nosso, elas carregam nelas o dedo, ou seja, a marca da sociedade que vivemos. Tá bom? Então, se a gente vive numa sociedade muito marcada
por dogmas religiosos, nós acabamos fazendo representações mentais a partir desses dogmas, certo? Então, fica aquela questão, como era, ou como a maioria dos europeus percebiam ou concebiam o mundo entre esse período feudal ou medieval e o início do período moderno? Alguém saberia? Como é que eles... Oi, tio. Como é que será que eles concebiam o mundo? Como assim? Como é que será que eles pensavam o mundo? As coisas relacionadas, por exemplo, ao planeta, a forma do planeta. São questões interessantes para a gente pensar. Eu acho que eles pensavam em várias formas. Várias formas, né? Tipo, um triângulo, um quadrado. Tá, vou ser mais preciso. Olha só, durante esse período de transição entre o medievo e o período medieval e o período moderno, o imaginário dos europeus ou da maioria dos europeus era fundamentado em dogmas católicos. Então, as ideias religiosas, elas pairavam na mente deles, de forma que elas construíam a realidade em que eles viviam. Embora muitas vezes, como o Adriano falou, essa realidade fosse ficcional, ou seja, não correspondesse à realidade material e social de fato. Compreende? Então, por exemplo, eles na época viam a Terra não como uma esfera, como nós pensamos hoje. A Terra era uma espécie de disco achatado, onde as bordas A eram Terra era plana. a Terra era plana. Então, muitos pensavam isso. Isso na Europa, tá, gente? Na Europa, na passagem do medievo para um período moderno. Então, eles entendiam que a Terra era um disco meio achatado, onde as bordas Era eram tipo limite. aqueles presentinhos de Natal que tem, que a gente chacoalha e balança e sai neve. Mais Tipo um ou menos. globo. Eu vou já mostrar uma foto que vai representar, e aí a ideia de representação novamente, tá? Representar muito bem isso que a gente está falando. Eu vou aqui interromper meu compartilhamento de tela rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui, interromper compartilhamento. E aí eu vou compartilhar novamente com vocês. Rapidinho. Giovana, deixa eu te explicar. Essa aqui é uma aula do 7º ano, tá bom? Provavelmente você tem uma aula agora de outra disciplina. Aí eu peço que você se dirija a ela, tá certo? Tudo bem, Giovana? Giovana? Se você estiver me ouvindo, eu vou pedir que você procure a aula que você está tendo nesse momento, tá bom? De outra disciplina. Essa aqui é a aula de História, estou com os alunos do 7º ano. A não ser que o nome Giovana seja um nome fictício para alguém que pertence ao 7º ano. Aí eu preciso que você se manifeste, tá bom? Diga, professor, aqui é a pessoa tal. Tá bom? Eu estou na sala certa sim, é porque eu estou com o nome fictício. E a gente muda seu nome. Tudo bem? Eu vou dar 2 minutinhos para você se manifestar aí, tá bom? Senão eu vou ter que removê-la da sala, tá certo? Então, gente, basicamente, eu vou compartilhar novamente com vocês a minha tela. É isso aqui que eu estou falando, tá? Essa imagem aqui, você está dando para vocês enxergarem. Tá, gente? Dando para enxergar? Terra plana. Sim. Tá.
Então, a ideia era muito parecida com essa ideia de terra plana, né? Que está muito popular hoje, né? A ideia de que a Terra era uma E espécie... tinha uma coisa que falta é a tartaruga embaixo carregando. Vou já mostrar essa, tá? Não da tartaruga, mas algo parecido. Me lembrou até Jack Chan, mas tudo bem. Aqui, tá? Assim, a Terra era como se fosse um disco que tinha uma espécie de acrílico, né? Que protegia aqui a sua atmosfera, seria isso aqui, né? Essa parte atmosférica aqui. E aí ela não tinha borda, ela tinha as bordas que levavam você ao infinito escuro, né? A algo assim abismal, um abismo. Então, por isso que os navegadores antes tinham medo de navegar, porque achavam que poderiam cair aqui nesses abismos, né? Então, essa era a ideia de terra que tinha no medievo. A ideia da terra plana, ou seria da terra disco, né? Em forma de disco, tá? Deixa eu ver aqui outras imagens. Mais ou menos assim também, tá? Existe essa ideia também aqui, né? Tá dando para ver? Ó, Sim. certo? Era basicamente essa ideia aqui que a gente vai ter no medievo. Tanto é que, deixa eu passar aqui a imagem, que eles, quando pensavam, né, esse mar, o abismo, né, eles tinham a noção de que se as caravelas ou as embarcações elas saíssem da rota, né, elas acabariam caindo nesses limites aí da Terra plana, né? Então elas caíam aqui nos abismos profundos, onde tinham criaturas monstruosas que iriam engolir os barcos, certo? E aí vem a questão que o Adriano levantou, da ficcionalidade do imaginário, tá? Então, existia essa ideia de que os barcos, se ultrapassassem aqui essas fronteiras, eles acabariam caindo aqui nesses abismos recheados de monstros, de dragões, ou de bestas, ou de coisas demoníacas, certo? E aí você vê aqui toda a representação, né? O deus dos ventos, né? Que aí empurrava Isso daí essas... parece com a teoria da serpente de São Luís. Né? Parece. Olha, para você ter ideia, essa teoria da serpente, ela também nasce vamos dizer assim, em períodos como esse, tá? A fundação... Oi. Isso ao mesmo tempo isso não faz sentido pra gente, mas pra eles faz todo sentido, pra, Mas, tipo, as navegações que se perdiam, isso daí faz totalmente sentido pra eles. para Porque pra eles... gente não faz, não. Olha, hoje muita gente acredita em ET, né? E a representação do ET, ela faz muito sentido. Então, se eu perguntar, gente, o que é um alienígena? Vocês têm várias representações de alienígenas, não tem? Embora ninguém nunca tenha visto um alienígena. Acho que é porque naquelas épocas eles não contestavam muito, tipo, o sentido da realidade, saber o que era de fato, contestar, assim. Existe espaço para contestação no medievo? Eu acho que era porque eles não tinham tecnologia suficiente para poder ver a Terra de longe assim e confirmar a Terra é uma esfera. Também. Então, era assim, de um lado estava a igreja, né? Com todo o seu arsenal discursivo, os seus dogmas, e do outro a população submetida a esses dogmas. Então, como não se tinha muita tecnologia, como que você ia provar que isso aqui não é realidade? Né? Então, para eles era uma realidade, tá bom? Então, ó, existe essa imagem aqui, é a imagem, né, do tormento medieval, no sentido de que as pessoas elas tinham medo de se distanciar muito nos mares e cair em abismos profundos, de forma com que elas saíssem aqui do globo, do plano, né? Do planisfério, tá bom?
Então, basicamente, são essas ideias aqui que vão pairar a mente dos europeus medievais e até um Gente, mas que período moderno. loucura. Né? Mas veja, era basicamente essa ideia que se tinha à época, tá bom? Essas ideias, gente, elas vão estar principalmente fundamentadas também não só pelos ideais da igreja, né, pelas concepções religiosas, mas também de alguns geógrafos antigos. Por exemplo, Ptolomeu, que viveu entre o século I e o século II antes de Cristo, não, já é da era cristã. Século I e II, se eu não me engano. Ele era um grego, tá? E ele vai desenhar esse mapa mundi aqui, esse planisfério, como ele representava o globo, né? Pode ver que é em forma de disco, tá bom? Aqui a gente tem o oceano. Bom, esses oceanos se encontram e dividem aqui a Ásia, a Europa e a Líbia. Então, eles entendiam o mundo de acordo com aquilo que eles já tinham visto. Pode ver, ó, que no mapa de Ptolomeu é possível enxergar que na Europa ele já tinha noção aqui da Itália, da Bota, e dos Balcãs, onde ficava a Grécia, a Macedônia, tá bom? Essa região bem aqui que a gente chama de Balcãs. Como eles navegavam bastante essa região do Mediterrâneo, a gente pode perceber que o Mediterrâneo era bastante plausível, vamos dizer assim, no mapa. Percebam, tá bom? Aqui é como se fosse o Mediterrâneo, aqui está a Itália, né? Antiga Roma. Gente, eu saí sem querer por causa da internet, mano. Certo. E aqui seria o continente africano, que ele chamava de Líbia. Só para a gente ter ideia, a Líbia é a parte norte do continente africano, né? Então, esse mapa aqui, durante muito tempo, foi o mapa que predominou, tá bom? Entre os navegadores, entre as pessoas que viviam na Europa, tá certo? Então, muito das navegações da época era baseado nesse mapa. Por isso que eles entendiam que se saísse daqui, ó, chegasse aqui nesse oceano circular, depois do oceano só tinha o abismo, tá bom? Era totalmente abismal aqui, tá certo? Então, essa era a ideia que se tinha na época sobre essa questão. Gente, a Giovana não se manifestou, não é? Não. Então, gente, eu vou precisar remover a Giovana porque eu não sei quem é. Eu não posso deixar alguém que eu não sei quem é na aula, né, gente? Tá bom? Então, por isso, Giovana, eu vou pedir licença, mas eu vou ter que retirá-la da sala, tá bom? Gente, eu sua câmera, não sei se tá bugado ou... Ah, tá, super. Não, eu tô... Deixa eu tirar aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, deu para compreender um pouquinho essa questão da Terra, né? Como é que eles viam, né, o planeta? Então, é ficcional. Logicamente é ficcional. Porque hoje a gente tem tecnologia para afirmar que a Terra é redonda. Ela pode não ser uma Lá esfera. eles faziam suposições, né, tio? Isso. Faziam suposições, Assis, mas assim, de acordo com o conhecimento que eles tinham. Tá bom? Não é que eles eram mentirosos. Era o conhecimento da Terra que era limitado. Tá bom? Sim. É porque eles tinham um pouco recurso para confirmar isso aí também. Exatamente. É diferente de hoje, se a gente pensar que a gente tem todos os recursos e tem pessoas que defendem a Terra, que a Terra é plana. Tá bom? Mesmo com todos os recursos, mesmo, por exemplo, com GPS que funcionam muito bem e funciona porque a Terra, né, é redonda, tá bom? E uma das provas é isso, o GPS, ele funciona muito bem. A questão do horizonte, né, você vê quando algo
no mar, ele começa a se distanciar de você, logo em seguida ele desaparece, como se ele tivesse caído num abismo, né? Justamente porque o planeta, ele é redondo. Se não fosse, a gente ia ver para sempre aquilo no horizonte, em linha reta. Como, por exemplo, a gente consegue enxergar algo numa estrada bem longa, né? A gente consegue enxergar o horizonte, né, dessa estrada. Né? E aí a gente vê que a coisa está perto, mas ao mesmo tempo está longe. Né? Então, é essa sensação que a gente tem, tá bom? Então, era assim que eles viam a ideia da Terra. Tá bom? Eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês. A gente volta para o livro. Depois eu mostro mais imagens para vocês. Então, era essa a ideia que se tinha à época, tá bom? Quem foi que colocou alguma coisa aqui no bate-papo? Tio, eu vou ter que sair, mas eu volto. Tudo bem, Mariana. Deixa eu ver aqui 2 pessoas, o Caio. Certo. Então, gente, continuando aqui, né? Eu estava falando aqui dessa questão da visão que se tinha, né? Então, se acreditava, sim, que a Terra era achatada. Só que isso não é algo que era compartilhado por todos, porque o imaginário, por mais que ele seja coletivo, ele não é totalizante. O que é que eu quero dizer? Nem todo mundo tem aquele mesmo imaginário. Ele pode ser amplificado, pode ser a maioria das pessoas, mas nem todos vão compartilhar do mesmo imaginário, certo? Elas podem ter uma outra forma de pensar aquilo que nós chamamos de imaginário. E para a gente compreender isso, é preciso ver que quem, por exemplo, tinha estudava essas questões, né, da astronomia e da forma dos planetas, vai perceber que a Terra era em formato esférico. E aí a gente vai ver vou mostrar aqui na imagem para vocês. Só um instante. Os estudos de Copérnico, tá? Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que vamos dizer assim, problematizar essa ideia da Terra plana, tá? Então, aqui a gente vê alguns dos mapas, né? Que eu estava mostrando para vocês. Esse aqui é a teoria. Estão conseguindo ver? Alguém aí? Caiu? Um silêncio ensurdecedor. Oi. Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tia, conseguimos um. Tio, Tá. Ok. Tio. Oi. Tava travando aqui, aí eu saí e entrei de novo. Tá bom? Tá bom. Tá certo. Eu estou mostrando para vocês aqui a imagem, né, da teoria heliocentrista de Nicolau Copérnico. Ele foi um dos primeiros a mostrar que a Terra ela tinha um movimento de translação em torno do Sol, não é isso? Um movimento de translação e ao mesmo tempo que ela tinha um movimento de rotação, não é? Então ela fazia esse movimento em torno do Sol. Então esse ideal aqui, né, essa nova percepção de mundo, ela começa a surgir no início do período moderno, tá bom? Só que era bastante contestado. Para vocês terem uma ideia, Nicolau Copérnico ele foi demonizado no período, porque tudo isso aqui era visto como uma heresia, tá? Porque não era o conhecimento oficial da igreja. A igreja ela tinha um conhecimento pautado na ideia de Ptolomeu de que a Terra era o centro do universo, né? Não de Ptolomeu, mas de outros, na verdade, outros estudiosos da antiguidade que entendiam que a Terra era o centro do universo. Então, como se tinha a ideia religiosa, né, de céu, inferno e terra, né? A Terra era como se fosse o centro entre essas duas realidades, o céu e o inferno. Então, a Terra estava no meio, né? Então, na ideia deles, a Terra era o centro do universo, tá bom? E os astros é que se moviam
aqui em torno da Terra, e não a Terra que se movia em torno, por exemplo, do Sol. Então, essa vai ser a ideia defendida pela Igreja. Só que Nicolau Copérnico vai ser um daqueles que vão contestar essa ideia, tá bom? E aí a gente tem aqui essa representação de como seria esse movimento de translação da Terra pelo Sol. É basicamente por meio dessas ideias que vão começar a nascer com alguns intelectuais, alguns estudiosos de astronomia, que vão possibilitar com que os navegadores comecem a se guiar por outra concepção imagética, ou seja, por outra concepção de mundo. Tá? E eles vão agora pensar o mundo, talvez o mundo não seja plano, talvez o mundo seja um círculo e que é possível a gente dar uma volta nele. Então, como é que a gente faz, então, para chegar às Índias sem ter que passar vamos dizer assim, pela aquele estreito ali entre a Turquia, né, e o Oriente? Como é que eu chego às mercadorias das Índias Orientais sem ter que passar por Constantinopla? Será que tem outras rotas de comércio que seja possível fazer o círculo? Então, essas novas indagações vão possibilitar, né, vão abrir a curiosidade desses navegadores e eles então passam, né, a buscar essas novas rotas de comércio. E aí, nesse momento, a gente vai ter a importância da cartografia. Então, o que seria a cartografia? A cartografia, ela vai ser vamos dizer assim, uma área de estudos, certo? Que analisa e que reproduz ou produz representações gráficas. Tá? Ele é um ofício, a cartografia é um ofício responsável pela elaboração de mapas e também de plantas, de cartogramas. Então, vai haver um desenvolvimento da cartografia a partir dessas navegações, tá bom? E aí, esses mapas, eles vão passar a ser muito mais fiéis, né? Vamos dizer assim, à realidade física do que eram os mapas de antigamente, né? Do período medieval, do período antigo. Então, a gente vai ter uma relação aí vamos dizer assim, de benefícios, né? Um beneficiava o outro. A cartografia se beneficiava com as navegações, porque os navegantes traziam novas informações, e aí eles poderiam, de certa forma, produzir mapas e plantas mais fiéis à realidade física, e, ao mesmo tempo, os navegadores utilizavam desses mapas mais elaborados para atingir lugares ainda não explorados, para viagens mais distantes. Eles podiam organizar e planejar viagens grandiosas, né? Então, a gente vai ter essa relação. E a cartografia, ela vai ficar melhor, vamos dizer assim, mais elaborada, graças às informações que esses viajantes vão trazendo, tá bom? Então, eu vou aqui mostrar para vocês, né, alguns dos mapas que a gente vai ter do período, tá? Esse aqui é um primeiro mapa de 1486 de Johann Schneitzer. Percebam que nesse mapa a gente vê no máximo aqui a Ásia, a Europa, é muito até difícil de a gente compreender o que tem aqui, né? Porque ele é totalmente diferente da representação de mapa que temos, né? E depois a gente tem esse outro mapa, que já é um mapa de 1507, de Martin Wittsmiller, que ele já vai colocar aqui os continentes praticamente como são, né? As formas, assim. Então, a gente percebe uma evolução desses mapas. Eu vou descompartilhar aqui, eu vou voltar lá para aquelas imagens, tá bom? Que a gente estava falando. Eu estava mostrando para vocês aqui aquelas outras imagens. Deixa eu só abrir aqui rapidinho para vocês, né? Então, esse aqui seria um primeiro mapa do que seria esse planisfério, né? Veja, é um disco, é o mapa de Ptolomeu. Ele é um disco, né? Tem a Europa, a Líbia, tá bom? E a Ásia.
Então, depois a gente tem a evolução desses mapas a partir das informações que se chegam, né? Esse, por exemplo, é o mapa do Martin Waldseemüller, de 1507. Perceba que aqui já é uma evolução enorme com relação ao mapa de Ptolomeu, né? Aqui já é um mapa muito mais próximo da realidade, né, dos nossos tempos, né? Esse mapa, por exemplo, né, ele é muito parecido com esse nosso aqui atual, que nós usamos, o mapa mundi, né? Perceba, tá bom? Olha só, vou voltar, ó, que a gente já tem a América. Esse aqui é o primeiro mapa a mostrar a América, o mapa de Martin Waldseemüller. Tá? A gente já tem aqui a ideia da Oceania, ó. Tá bom? A África praticamente perfeita aqui, a Europa também, tá bom? E aqui a gente tem o mapa atual, o mapa mundi atual, bem mais completo, vamos dizer assim. Tá? Essas representações, gente, elas nunca são perfeitas, bom, porque há problemas quando você tenta montar um círculo dentro de um plano, tá bom? Você tem que usar regras de escala que às vezes faz com que algumas regiões pareçam menores ou maiores que são na realidade. Mas a forma é muito parecida. Seria o mapa mais fiel que temos hoje, seria esse mapa aqui, tá bom? Deixa eu ver quem está na sala de espera aqui. A Vivian, né? Ele saiu, tá bom? Esse aqui seria o mapa mais completo, vamos dizer assim. Esse aqui seria o planisfério, que eu tinha dito para vocês, baseado no mapa de Ptolomeu. É aquele que a gente pouco sabe o que existe aqui, né? Parece que aqui é a Europa, aqui é a Ásia, né? Tem a África por aqui, mas a gente não tem noção exatamente. Isso aqui seria a Europa, né? Aqui seria basicamente o oceano, o mar Mediterrâneo, essa parte aqui. Aqui seria o norte da África. Aqui seria a Europa, né, o norte da Europa. Aqui, bem aqui, a gente tem a representação da Península Ibérica. E aqui a gente tem a Ásia, né? Seria basicamente isso, tá bom? Nesse mapa aqui, baseado em Ptolomeu, né, desde Ptolomeu. E aí a gente tem as teorias de Nicolau Copérnico, que vão mudar os mapas, como a gente já tinha visto, né? E aqui a gente entra numa parte que fala sobre alguns famosos navegadores, tá bom? No livro de vocês, tá bom? A partir da página, quem tiver o livro aí pode até acompanhar, né? Aqui na página 174, né? A gente tem aqui a ideia de que o mundo fica maior. E a gente vai ter, vou interromper aqui rapidinho, mostrar o mapa para vocês do livro. A ideia do mundo ficando maior, né? Então a gente vai ver que o mundo fica maior a partir dessas transformações econômicas, políticas, que vão acontecer nos reinos europeus, a partir das grandes navegações, né? A gente vai ver que os primeiros mapas cartográficos, eles vão limitar a noção de terra, de planeta. Isso faz com que muitos navegadores não saiam ali, se restringam à costa do Atlântico e ao Mediterrâneo, né? Não vão muito longe, né? Vamos dizer assim, nos mares. Só que com a ampliação dos mapas, com a melhor elaboração desses mapas, ali por volta do século XV e XVI, nós vamos ter o que a gente chama de ampliação dos horizontes do mundo, né? Então, a gente vai ter viagens ultramarinas que vão explorar regiões muito distantes da Europa. E essas viagens vão contribuir para a reelaboração de mapas mais sofisticados, com mais informações, como o mapa do Miller, né? Esse mapa que eu mostrei aqui, do Martin Wilson Miller, na verdade. Tá? Esse aqui, né? É um mapa muito melhor do que esse outro mapa do Johann Schneitzer. Sara, você levantou a mão? Deixa eu olhar aqui no bate-papo. Tio, vou tentar ok. Ah, tá. Tudo bem, Sara. Tá bom. Qualquer coisa é só se manifestar, tá? Fazer uma pergunta, bater a mão, tá bom?
Então, aqui os dois mapas, certo? E aí a gente tem a contribuição de vários... esses aqui é o Ptolomeu e o Martin Witz-Miller, né? Eles vão aí ser, vamos dizer assim, representantes de dois períodos diferentes, né? Um com aquela cartografia antiga do período medieval e o outro já com a cartografia moderna, vamos dizer assim, né? Que já tem a forma dos continentes melhor formulado, melhor vista, né? Melhor desenhada. E então a gente vai ter alguns navegadores, certo? A gente vai ter, por exemplo, o navegador Bartolomeu Dias. Esses navegadores vão contribuir para a melhoria desses mapas e, ao mesmo tempo, eles vão estar... eles vão trazer informações dessas regiões para tentar melhorar esses mapas. Então, aqui a gente tem a... Oi? Alguém falou? Não, né? Então, a gente tem a figura do Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias, que não é nenhum desses dois aqui, ele foi o primeiro, vamos dizer assim, a alcançar o sul do extremo continente africano. Eu vou mostrar para vocês aqui, não vou interromper aqui o compartilhamento, vou mostrar aqui outra imagem para vocês do que eu estou falando, tá bom? Esse aqui é o Bartolomeu Dias, tá bom? Essa figura aqui. Então, estão conseguindo ver? Carregou para vocês? Sim. Sim, né? Sim. Tá, esse é o Bartolomeu Dias, tá? Ele vai se utilizar muito, né, dos mapas para chegar a essa região aqui que a gente chama de Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança. Tá? Ele vai ser responsável por atravessar essa região. Podem ver aqui, ó, que nesse mapa a gente tem aqui, ó, Bartolomeu Dias está trilhado de vermelho, né? Ele vai ser o primeiro aqui, por volta de 1488, né, a chegar a essa região aqui do Cabo das Tormentas, que mais tarde vai ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Aqui existia, aqui tinha um problema de ventos, né, e de fluxos de rotas, eu esqueci o nome das correntes marítimas, que fazia com que fosse uma região muito instável. Ele foi o primeiro a atravessar essa região, chegar aqui. Tá? Um outro navegador é o Pedro de Covilhã. Ele vai ser responsável por sair de Lisboa, né? Por aqui. É Pedro de Covilhã, não, é Covilha mesmo. Mas isso é Covilha, né? É Covilha, tá aqui, Covilha. Eu pensei que era Covilhã. Pedro de Covilhã. Ele vai ser responsável por navegar o Mediterrâneo e entrar aqui no Mar Vermelho, né? No Mar Vermelho não, no mar daqui da Arábia, tá bom? No Golfo Pérsico, por exemplo, ele consegue sair aqui e chegar por essa rota, ele chega aqui a Goa, na Índia, tá bom? Outro vai ser o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele vai ser o primeiro a conseguir, né, atravessar o Cabo da Boa Esperança e chegar até as Índias, pelo Atlântico, tá bom? E depois a gente vai ter o Pedro Álvares Cabral, que nessa sua jornada, ele dá uma passadinha aqui, né, na Bahia, no atual estado da Bahia, disse que descobre o Brasil, né? Ele chega aqui e depois ele caminha aqui para as Índias, tá? Eu vou descompartilhar aqui a minha tela. Nosso horário está acabando. A gente volta em seguida só para terminar a aula, encerrar e a gente volta, tá bom? E a gente encerra a aula depois disso. Deixa eu só terminar aqui. Eu vou tirar um print aqui rapidinho de quem está na sala, para não perder. Infelizmente, eu acho que eu perdi algumas pessoas que estavam aqui. Eu não tirei a tempo e as pessoas não voltaram mais. Deixa eu botar aqui. Então, alguma dúvida, gente, até aqui?